Saudades da Minha Terra. Ai, vamos falar de hoje uma cidade bonita, agradável. Ontem você disse que hoje nós falaremos de Petrópolis. Procede, câmbio. Procede. Olha, a pedido da Dagmar, Querida do Cleiton, Dagmar, né? grande Cleiton. Do Cleiton também, que estão sempre com a gente. Petrópolis é a nossa cidade imperial, né? Nossa cidade homenageada no Saudade da Minha Terra. Olha, Jorge. por que cidade imperial é Petrópolis? Eu vou explicar. Vamos por partes. A Petrópolis, ela fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Conhecida, como eu falei, por cidade imperial. Tem uma história lindíssima. E olha, o petropolitano é o gentílico, é quem nasce, quem mora em Petrópolis, quem nasce, é o né? Petropolitano. Sim. E é uma cidade grande, viu, Pastor Glauber? Petrópolis, no último censo do IBGE de 2018, contabilizou aí 305.687 habitantes. Muita gente. Muita gente. E sabia que Petrópolis é a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro? Você tá brincando? Terror por Deus. Olha e é a só. sexta cidade mais segura do Brasil. Isso é uma classificação do IPEA, né? Para cidades de médio e grande porte. Que legal. É uma cidade importante. Ela, inclusive, é sede também do Laboratório Nacional de Computação Científica, que é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência, né, Tecnologia e Inovação. Tem muitas construções históricas, grandes pontos turísticos. É lindíssima. É, cidade serrana. É verdade, clima agradabilíssimo. E naquele calor do Rio de Janeiro, Petrópolis tem um clima totalmente diferenciado. Ah, fato. É uma cidade que era... Vou chegar lá também na história. Era uma cidade onde o Império, né, a realeza ia se refrescar. Ah, que no coisa. verão mais quente do Rio. Era como Cape Cod, né, do assim. Brasil. Exato. Muito bem. Então, sabe que ela foi fundada pelo imperador Dom Pedro II, né? Petrópolis foi fundada por Dom Pedro? Foi, por o isso... próprio Dom Pedro? Exato, por isso que tem esse nome. Pedro, polis de cidade. Então, Olha, cidade de Pedro. Muito Petrópolis. bem. E aí, ela né... Enfim, ela foi... por isso que ela é chamada de cidade imperial, né? Porque foi fundada por Dom Pedro II, né? E ela era a rota preferida de Dom Pedro para os seus momentos de lazer. Queria tirar férias, queria tirar folga, fim de semana, feriado. Vamos para Petrópolis. Ela é muito destacada por isso. Agora, né? peraí. Como é que foi que Dom Pedro conheceu Petrópolis? Vou chegar lá. A história é o seguinte, né? O Dom Pedro I, ele estava a caminho de Minas Gerais, isso ali em meados de 1822, né? E ele estava indo no caminho do ouro, pelo caminho do ouro, indo para Minas Gerais, e se hospedou na fazenda de um conhecido dele, o Padre Correia, e se apaixonou pela região, pelo clima e tudo mais, aí acabou comprando uma fazenda vizinha ali, que é chamada de Fazenda do Córrego Seco. E aí ele mudou o nome, né? Imperial Fazenda do Córrego Seco e tal. E ele queria construir um palácio ali, uma casa de férias, né? Uma casa de campo, Sim. enfim. E aí, ali que surgiu a história né? No período imperial da cidade sendo ocupada, Tá, né? então Enfim, foi o início. foi esse início. E aí o Dom Pedro II, né, teve também alguma participação direta na região ou não? Ah, claro, Dom Pedro II adorou ali, né? Enfim, foi criado ali e aí quis fazer da fazenda fez um decreto para que fosse povoado, para que virasse vila, para que virasse distrito, cidade, e assim foi, né? Assim começou o assentamento das famílias por ali. E esse assentamento foram de famílias portuguesas ou de outros povos? Enfim, portuguesas e holandeses também, inclusive, né? Aliás, uma outra curiosidade, né? Petrópolis, ela é a segunda cidade projetada do Brasil. Lembra que a gente falou de Recife, que era uma cidade projetada? Sim, sim. Né, na época pelos holandeses. Petrópolis também foi uma cidade projetada, inclusive pelo Major Júlio Frederico Keller, que fez o projeto da cidade, porque Dom Pedro II falou, não, eu amo esse lugar,
né, quero que ela vire uma cidade, então vamos chamar alguém para fazer esse crescimento ordenado. E aí foi... Agora ali Petrópolis também, me parece que também tem uma influência nessa época de alemães também grandes, de uma colônia alemã grande estabelecida nessa época, não? Sim, sim. Assim como outras regiões, Petrópolis também foi escolhida pelos imigrantes alemães como um destino preferido. Assim, Olha, né? muito bom, muito bom. bom. Agora, um lugar onde é tido como uma fazenda imperial, como área imperial, né? Sem dúvida viveu essa parte histórica. No período republicano, Petrópolis também teve em pauta, né? Teve seu ápice nesse período também, Giovana? Eu vou, antes de fazer esse pulo na história, eu quero fazer, né? Eu faço questão de salientar que Dom Pedro II, ele governou Petrópolis por quase 50 anos, tá? Então, ele mesmo governou Petrópolis? Porque, claro, como eu falei, ele queria que aquilo se transformasse numa cidade, né? Aquele crescimento ordenado, planejado, papapá. Então, foram, assim, 49 anos que ele permaneceu governando Petrópolis, né? E aí, em 1857, Petrópolis ganhou, então, a sua condição, seu título de cidade. Ah, que legal. Então, em 1857, Petrópolis oficialmente se torna uma cidade. Exato. Aí o crescimento já foi, né? Inaugurada a Estrada União Indústria, que era uma estrada... Onde liga Juiz de Fora. Essa aí mesmo. Sim. Uhum. A Estrada de Ferro, né? Príncipe do Grão-Pará, que depois mudou de nome, virou a Estrada de Ferro Leopoldina, que liga muita... né? Enfim, que inclusive chegou na cidade por iniciativa do Barão de Mauá, né? Muito e assim, bom. Porque o que acontecia? Aquela região ali, ela, independentemente da época do ano, Petrópolis era um destino preferido dos diplomatas estrangeiros que vinham, né, se estabelecer no Brasil e moravam em Petrópolis, né? Então, além de ser um destino de férias mais mais elevado, né? Era o Cape Cod do Brasil. Né? Os presidentes vêm para o Cape Cod, a mesma coisa, né? O pessoal ia lá para Petrópolis. Agora, vamos falar desse período republicano da história, porque foi um período importante no Brasil, e me parece que Petrópolis tem um tempo de projeção, né, em relação a tudo isso. Sim, chegou a ser a capital do Rio de Janeiro, né? Ali no período entre 1894 e 1902. Então Petrópolis já foi capital carioca. Já foi capital carioca. Era Niterói, mas por causa da revolta armada, a capital mudou de lugar e foi para Petrópolis durante esse período ali. E aí foi indo, um momento muito importante desse período republicano foi que em 1897 teve a primeira sessão de cinema com exibição dos primeiros filmes dos irmãos Lumière, que tem vastos documentários sobre os irmãos Lumière, que eram exploradores, vieram com as primeiras câmeras de filme para o Brasil. Olha só. Para registrar, até me arrepio, porque eu que sou dessa área, eu gosto muito, para registrar a ocupação, né, o povoamento do Brasil e a transição da ocupação indígena pelo homem branco, né? E os irmãos Lumière, eles integraram, né? Eles tiraram a roupa e foram literalmente, foram para as aldeias. Interessante. Agora, tem eu acho que, se eu não me engano, nesse período, foi um período da história também, onde o Acre, né, o estado do Acre, ele tem uma ligação com Petrópolis, né? Por ser ali a capital. Que história foi essa, Giovana? Sim, o Acre foi incorporado ao Brasil, né, pelo Tratado de Petrópolis, que foi assinado em 1903. Esse, inclusive, está comigo mesmo. E nessa ocasião, o sanitarista Oswaldo Cruz, muito relevante para o Brasil, né? Ele foi nomeado primeiro prefeito em 1916 do Acre, que era uma cidade ali, enfim. Ele foi incorporado ao Brasil e ele foi responsável. Agora, quando termina esse período imperial no Brasil, Petrópolis continua com projeção ou ela deixa de ter a projeção? Não, muito. Sempre teve e sempre terá, né? É uma cidade importantíssima. Todos os presidentes da República, Prudente de Moraes, até Costa e Silva,
tinham como destino a cidade imperial de férias durante seus mandatos, né? Ou que mais gostava de Petrópolis e mais frequentava, passava longos períodos, era Getúlio Vargas, uau! Ele adorava Petrópolis, então chegava a passar meses lá, né? Enfim, trabalhando a partir de lá. Home office. Home office. Agora tem uma coisa que eu acho que me chama a atenção. Petrópolis também teve um marco também difícil na história. É verdade. Porque teve também uma fama ruim, né? Depois, por causa de torturas que tinham no Brasil. Sim, na época do regime militar, ali em 1970, funcionou na cidade a Casa da Morte, conhecida como a Casa da Morte, que era um dos principais centros de tortura do regime militar. Existe essa mancha na história. Olha só, a gente tem 2 minutos para ir para o break. Como é que a gente pode resumir também Petrópolis no que diz respeito a festivais, a turismos? A economia é baseada no turismo, né? E aí o turismo é forte, tem turismo histórico, muitos museus, obviamente. É um roteiro de cerveja, tem muitas cervejarias que impulsionam também a economia e o turismo, né? Existem festivais de cerveja, muitas fábricas de cerveja, a Ambev, né? A Heineken, enfim. O turismo, cultura e economia agora, juntos. A arquitetura lá deve ser muito linda, né? Por conta desses palácios imperiais e tudo mais. Nossa, isso tem que conhecer, tem que ser um destino, porque tem a Museu Casa do Colono, tem a Catedral, tem o Palácio Quitandinha, né? O Museu da Casa de Santos Dumont, o Museu Imperial, claro que inclusive, né, é um dos mais importantes, relevantes do Brasil e do mundo. Vale muito. E olha, diante de tudo isso, a gente tem mais recente que um fato que não é muito feliz. A relação da Petrópolis foi aquele deslizamento de terra, né, que gerou também muito transtorno para a cidade e muitas mortes, né, Giovana? Sim, no Rio chove muito, né? Ali no começo do ano, a gente acompanha todos os anos, infelizmente, notícias nesse sentido. Então, em fevereiro desse ano, causou morte de muita gente, deslizamento de terra. Foram mais de 200 deslizamentos de terra em toda a cidade, alagamentos. E aí, um pouco mais de um mês depois, em março, mais uma bateria aí de uma chuva histórica, mais de 24 horas chovendo direto, também mais deslizamentos. Gente, tá aí. Petrópolis a história de Petrópolis. E a gente termina homenageando Petrópolis. Sobe o hino, maestro! Aí, o hino de Petrópolis na cidade homenageada de hoje. A gente vai a um breve break e a gente já volta com muito mais para você. Fique ligado!